Como assim o Michael Jackson morreu, velho? Tá Não é louco? isso. Não é, não, cara. Não é isso, Morreu, cara. velho. É quem tá vivo aí, né? João tá desatualizado, viu? Não é. Ô, cara, me desculpem por essa heresia. Vamos lá, né? Boa noite. Não vou falar boa noite, né? Boa Bom dia, noite. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Peraí. Sei foi que eu- Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Como já dizia Jesus, né, lá em Mateus 28, verso 9, salve, né? Sabe. Esse é o nosso primeiro episódio do Conversa em Papiros. E hoje temos como tema interpretação de texto. Eu sou o João Marcelo e é nóis. Enos. Agora era a parte que o Lucas entrava, né? Mas não sei. Temos o Lucas que não sabe a hora dele de falar. Salve. Não, é pra tu se apresentar, cara, porque ninguém te conhece Não, ainda. cara, vai acabar de falar meu nome. Já falou, cara. Depois. Poucas palavras, muito bom. Depois do Lucas, nós temos o. E aí galera, tudo bom? Meu nome é Daniel, tô aqui junto com os meninos do Conversa em Papiros e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre um tema bem particular e bem peculiar. Herege. Cadê? Luiz Carlos, está presente, Luiz Carlos? Opa, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, sei lá, pra todo mundo aí. Meu nome é Luiz e vamos lá. Vamos ver como é que vai desenrolar aí o tempo. E eu, por fim, sou o Jean e eu, na escola, eu gostava de matemática, mais do que português. Mas aprendi a gostar de português depois. Beleza, a gente vai falar começar falando de interpretação de texto. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram... É baseado no que eu falei, na verdade, já, né? Vocês eram bons em português na época do colégio? Tiravam boa nota, interpretação de texto? Depende. Rapaz, eu era ruim em português, ruim em vírgula, né? Mas assim, eu era ruim em português até o 9º ano. Aí a professora me apresentou poesia, cara. Aí eu me apaixonei pela língua portuguesa e eu me tornei bom em português. Porque eu comecei a estudar um negócio que eu gostava, né? Não era só aquele negócio tipo, o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, e a regência do Eita, verbo. pressão, hein? Cara, eu não gostava. Em poucas palavras. Eu não gostava, porque eu tirava nota melhor em inglês do que em português, mano. Porque é muita coisa. Eu também. Não entendia. Cara, Mas agora eu gostava de literatura, velho. Não, interpretação de texto está mais ligada à área de literatura. Inclusive, o Trajano, que ainda não deu muitas palavras, deixa eu fazer. Trajano, interpretação de texto em um texto que está em outra língua é mais fácil ou é mais difícil? cara, não é que é difícil, mas exige um pouquinho mais de trabalho da parte da pessoa, leitor, porque aí você tem que analisar algumas variáveis que nós vamos discutir hoje e Sim. elas incidam, elas trazem luz àquilo que o texto está buscando dispor, né? Mas se eu pudesse parametrar de uma forma bem simples, né, eu poderia dizer assim, é difícil, não é um bicho de 7 cabeças, mas exige um pouquinho de esforço da nossa parte, como leitores da nossa parte. Certo, é isso mesmo. A gente, na verdade, o tempo todo interpreta coisas, né? A gente interpreta mensagens, seja verbais ou não verbais, que a gente recebe do mundo e tem que transmitir também elas. E o exercício com um texto que não é culturalmente nosso, vamos dizer assim, que não é do nosso meio, ele não é tão diferente, porque a gente também tem que interpretar e também tem que repassar a mensagem, né? Só que no meio desse caminho de interpretação, muita gente acaba tropeçando e aí surgem diversos problemas, principalmente quando a questão envolve fé, crença e tudo mais, né? Mas, diz aí. Não, eu ia falar a respeito disso mesmo, porque às vezes você pega um texto de uma outra língua e acaba interpretando ele mal por não saber também tanto o conhecimento da gramática daquela língua, como também do contexto histórico em que aquilo foi escrito.
até mesmo a nossa própria língua acontece isso. Se a gente não souber o contexto de que aquele texto foi escrito, a gente acaba perdendo muito do significado e às vezes até levando a um lado oposto do que aquilo queria falar. Uhum. É verdade. Exatamente. A gente tem, quando a gente vai fazer essa questão, né, de leitura e tudo mais, a língua, né, a gente tem que ter um conhecimento básico, pelo menos, de como pesquisar, né, porque, por exemplo, você vai ler um texto em inglês, talvez eu acho que seja a realidade mais próxima que a gente tem hoje, então a gente consegue pesquisar, lançar num tradutor, mesmo que eu não fale, e tentar pegar a ideia, né, um dicionário, de palavra por palavra. Isso também vai servir para quem não fala línguas, que no caso, vamos dizer assim, do texto bíblico, né, que é a grande questão, né, tem gente que ainda não sabe falar, não sabe ler, mas pega um dicionário, joga na internet e tem várias ferramentas para fazer esse tipo de leitura. Mas quais são os problemas que podem dar se a gente tiver erro nessa interpretação? Rapaz, imagina que, sei lá, a gente aqui todo mundo é do Ceará, né? Imagina se tem um cara lá do sul, né? Você é dono de uma padaria, aí ele fala, me vê aí um cacetinho. Aí você pega e dá uma porrada nele. Pô, peraí, né? Então até na língua portuguesa, Mas não pode ser uma porrada, tem que ser mais devagar, que ele pediu no diminutivo. Exatamente. Tem que ser um tapinha, tem que ser um tapinha. Cara, não é. Mas um tapinha não dói, né, cara? Enfim, voltando. O que é que a gente tem a falar aqui? Então é basicamente isso. Se você não entende muito bem uma expressão, uma palavra, né? Você pode entender um negócio completamente oposto, né? O cara pede um pedaço de pão, né? Você dá um tapinha nele, né? Enfim. Não tem nada a ver, né? E tem uns memes aí, é só entrar nas páginas de meme, principalmente cristão, que você vai ver que os caras... Tem uma história, né, de tempos atrás, do que aconteceu de leitura errada, né? Estava em português o texto bíblico e a pessoa lê errado e faz diferente, né? E para corrigir é só dizer, não, você leu errado, né? Tipo, a gente tem o exemplo de dizer que Jesus não gostava de futebol, né? Porque fala que ele mandou jogar a rede no mar, tirar a trave, falava parar a bola, né? Isso. Aí sabem. Não usem isso, por favor, né? Jesus nem falou de futebol. O pobre futebol nem tá na Bíblia, gente. Mas beleza, se a gente tem erro de interpretação, por diversos motivos que sejam, né? Até nas literaturas clássicas, né? Temos pessoas que leem textos clássicos e interpretam diferente, julgam diferente. Acho que o exemplo mais clássico aí da literatura brasileira é se a Capitu traiu ou não, né? Tem gente que vai ler e vai dizer que sim, tem gente que vai ler e vai dizer que não. Inclusive, esse livro tá na minha lista aí, só que aí pra mim decidir se ela traiu ou não. Eu não li ainda. Não me julguem, sociedade brasileira, por não ter lido esse livro. Vestibulandos que estudam para as provas através dele, né? Caem nos concursos. Mas tudo bem. Mas beleza, se a gente tem erro de interpretação, seja onde for, quais são os métodos que a gente pode usar para interpretar algum texto e quais são os que a gente não pode? Ou que não deve, pelo menos, né? Não é que não possa, né? Os métodos que a gente tem pode interpretar o que não pode, né? Os podem ser usados, na verdade, que podem ser usados. Cara, um método que eu acho que é perigoso você utilizar, eu não consigo falar com método, mas vamos colocar dentro dessa visão, olhando por esse que até você citou, é você fazer uma leitura de um determinado texto, principalmente um texto que está escrito em outra língua, né? Ou que pertence a uma determinada cosmovisão, você interpretar esse texto impondo, inferindo sobre o texto pressupostos oriundos da sua realidade social, cultural, política, muitas vezes. Ou seja, você... Gerando até anacronismo, né? Às vezes, tipo, falar de momentos históricos diferentes, tipo, falar, sei lá, de comunismo na época de Cristo, né? Sendo que é uma ideia mais recente. Exatamente, era algo que nem existia. Era algo que nem existia. Então, tipo, eu acredito que esse é o erro básico. Esse é o erro que você não pode ter com nenhum texto, com nenhuma literatura, né?
que se atenha especificamente a um tempo, onde há um lapso de tempo, há uma distância de tempo muito grande em relação à época em que você está vivendo, né? Eu acredito que o método, em poucas palavras, mais seguro de se ler um texto, um documento, e principalmente um texto que foi escrito em uma época diferente, autores diferentes, em uma língua diferente, se eu pudesse dizer assim, é você procurar adentrar a realidade histórica e cultural daquele autor, né? Em outras palavras, é como se você, abre aspas, entrasse na mente do autor, né? Você remontar o tempo dele. Eu acho que esse seria o método mais seguro, né? Você olhar o texto à luz do seu contexto. É justamente essa questão que o Trajano falou, que é a questão de você saber o contexto que aquilo foi escrito. Foi até falado no começo, quando a gente estava iniciando o podcast. Saber qual foi a época em que aquele texto foi escrito, saber qual o contexto cultural ali, e para você começar a interpretar o texto, saber do que ele está falando também, identificar e reconhecer elementos do que estavam sendo passados, né, ali naquele texto. E é isso, e assim você vai seguir uma linha de raciocínio, tentar seguir, basicamente tentar seguir a linha de raciocínio que o autor do texto usou para escrever o texto. Tipo, se foi um autor cristão, não se pode ler aquele texto na visão hindu, por exemplo, porque não vai ter nada a ver e você vai acabar tirando o texto do contexto, né? Sim, eu acho que é uma coisa que... Acho não, né? É uma coisa que acontece muito, a gente tem muita influência do pensamento filosófico grego, né? Então, tipo, porque tiveram muitos pensadores e trouxeram grandes ideias e tudo, e às vezes a gente lê a Bíblia carregado dos pressupostos desses pensadores, sendo que eles estão eles guiavam, né, sua linha de raciocínio e tudo mais, suas bases, seus pressupostos, né, eram outros. Então, às vezes a gente carrega coisas que vêm de outra cultura e para interpretar autor. É como se fosse tentar falar de José de Alencar à luz de Shakespeare, por exemplo, né? Não necessariamente um influenciou o outro, ou interpretar Shakespeare baseado na literatura de José de Alencar ou no jeito que ele falava, né? Mas tem uma coisa que é muito comum hoje, que é a ideia, a gente sempre tem as mensagens que usam textos bíblicos específicos, né? Versos específicos. A gente pega um verso, sempre tem um verso do dia, e eu vou dizer que eu sou um cara que todo dia eu compartilho o verso do dia da minha Bíblia. Põe nas minhas redes sociais. 6h50 da manhã está lá o Jean postando todo dia, no mesmo horário. Agora eu não estou porque eu estou com o celular quebrado. Ah, é verdade. Mas verdade. No mesmo horário, é sempre o versinho. Rapaz. Gostou, não? Se o Samsung quiser patrocinar a gente aí, ó, já tem. Bíblia.com, por favor, nos patrocine. Sim. Manda aí conversapapiros@gmail, né? Nosso e-mail. Galera, já falando aí para o pessoal que está escutando, se vocês quiserem mandar perguntas, sugestões de temas, ou qualquer outra coisa, criticando ou falando bem, podem mandar lá em conversapapiros@gmail.com. Ou nas redes sociais, né? Mas aí no início, no final, o editor vai colocar aí para lembrar vocês. @conversapapiros, Twitter e Instagram. E é isso aí. Quem sabe em breve a gente abra um blog, né? Olha só. Fica aí o sonho. Fica aí. Mas voltando a falar aqui. A gente critica, né? Tipo, quem manda verso todo dia, sei lá, de bom dia ou boa noite. Eu sou um cara que posta todo dia o verso bíblico, bicho. Sabe que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, que eu faço isso. Mas o verso você não manda pro meu privado, né? Você põe lá no seu status. O pessoal do Bom Dia manda no inbox e faz questão de mandar. Cara, tem a diferença do bom dia pro boa noite. O bom dia são flores e um sol brilhando. Mas é bom saber que a pessoa se importa e manda, né? Com amor. É com amor, pessoal. Com certeza, verdade, cara. Mas, verdade. parando aí pra ver a questão que o Lucas falou, é bem interessante isso mesmo. Toda vida o bom dia é um sol e flores, e o boa noite é um urso brilhando, cara.
Tudo bem, né? E hoje em dia não é nem mais No vídeo, meu é uma nem lua. foto, né, cara? Agora são figurinhas. Uma figurinhas é o futuro, né? Mas, assim, a gente é acostumado a falar textos bíblicos isolados e usar textos como para representar alguma ideia, né? Resumir um ponto-chave, você tem um verso específico e aí você utiliza. Mas tem como você fazer isso de maneira errada? Tipo, você pegar um verso isolado e tentar provar, né? E vamos entrar no termo de textos provas. Mas tem como eu tentar provar alguma coisa que não é verdade com um texto que não está falando sobre aquilo, por exemplo? Acontece isso no mundo hoje? Cara, é só o que acontece. É a famosa teologia de um verso só, né? O Luiz Carlos tá saindo aqui, tá esperando para fazer a pergunta para ele. Ei, bicho, tem que dar essa metodologia, cara. O que é que tu acha dessa metodologia de texto prova? Sim. Eu não tenho pretensão acerca dela, né? Eu não vou dizer que não vou dizer que é certo nem errado, né? Que Mas eu também vou é abordar difícil. ela já, né? Quando a gente começar a conversar, eu vou abordar ela o seguinte: eu vou partir do ponto que vou partir do pressuposto que ela é verdade, né? E a gente vê onde a gente chega, né? Mas aí Eita, vou vai deixar dar mais ruim. pra frente. Vamos cara. ser bíblicos, né? A ideia... Vai, fala aí, João, depois eu falo. Pode refazer a pergunta, Jean, por favor. A ideia é a seguinte, tem como... Acontece hoje, né? A ideia da gente ter... usar um texto específico para defender, às vezes, uma coisa que o texto não está falando, ou não é o objetivo daquele trecho que está sendo tirado do seu devido contexto e tudo mais, da sua carta, do seu livro, etc. E defender uma coisa que ele não estava falando e que nem é verdade. Sim. Acontece isso hoje, né? Sim, acontece muito. E também acontece o inverso. Às vezes você pega um texto fora de contexto que também prova uma coisa que é verdade. E aí, verdade. é o tiro saindo pela... Cara... Mas acontece, bicho. É tipo usar o texto de João 5,39, né? Que Jesus falando, vocês examinam as escrituras porque julgam ter nela a vida eterna, dizendo, olha, tá aqui, é para examinar as escrituras. É para examinar as escrituras? Mas não era isso que ele estava querendo falar na hora, né? Exatamente também. Uma outra questão nesse ponto aí, de usar o texto para provar uma coisa que é verdade, é tipo aquele texto lá em Filipenses 4, se eu não me engano, que diz que tudo posso naquele que me fortalece, né? Usando o texto para dizer que você vai conseguir tudo que você fizer você vai obter êxito porque você está com Deus, mas esse não era o sentido real do texto, né? Ele estava trazendo a questão de tudo posso naquele que me fortalece, na questão quando eu passo por tribulações, né? A força vem tipo de tudo Deus. suporto, né? Naquele tudo que suporte, exatamente. E às vezes Trajano, você tá muito calado, Trajano. Ô, meu jovem. E aí, que é que você acha disso tudo? Rapaz, Como é que resolve essa treta? Tô seguindo na linha do Marcelo. Assim, como você falou, né? A gente... Existem dois conceitos bem claros, vou dizer assim, nesse ponto. Nesse ponto específico, sim, existem dois conceitos muito claros, que é o conceito de texto, veja bem, texto prova e método texto prova, né? São duas realidades que quando a gente analisa de uma maneira mais minuciosa, né, a gente vê uma diferença muito clara entre elas. Então, assim, respondendo a sua pergunta e não estendendo muito o tempo, é possível haver na Bíblia, como você mesmo citou, o texto de João 5, né, determinados textos que não estão dizendo necessariamente uma mensagem serem utilizados como uma citação, uma mera citação bíblica, para comprovar um princípio, uma verdade bíblica objetiva e absoluta. É possível que haja isso? Sim, é possível. Está entendendo? Agora, o que não é correto é você se utilizar do método texto-prova, né? O método texto-prova aí já é outra realidade que eu acredito que a gente vai desdobrando aqui na conversa e vai podendo explicitar ele de uma maneira bem melhor. Mas existem essas duas diferenças, sim. Então, é possível utilizar um texto que não está falando necessariamente de alguma coisa para prová-la? A resposta é sim, é possível. Nossa. Luiz, quer lançar aquela braba aí que tu estava guardando já? Pronto, galera. Isso aí que o Trajano falou é verdade. Inclusive, eu vou fazer um negócio agora, que é o seguinte, né? Como eu falei,
Eu não tenho nenhuma pretensão acerca dessa metodologia, né? Não tenho nenhuma pretensão acerca dela. Mas, assim, eu vou partir do pressuposto que ela é verdade e vai ser muito rápido. Eu vou usar 2 textos apenas e vai ser uma lógica muito simples. Vocês vão ver onde é que ela consegue chegar. E eu vou fazer aqui um aviso, né? É um momento de heresia agora. Então, segura-se nas cadeiras, preparem suas bíblias aí que o negócio vai ser pesado. Momento heresia! Quem quiser pode conferir na Bíblia. E eu já garanto, né? O contexto é o mesmo. Lá em 2 Samuel 24, verso 1, diz assim: mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. No mesmo contexto, né? Nessa mesma história, lá em 1 Crônicas 21, verso 1, diz assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo, né? Então, esse clássico episódio do censo de Israel. Se você pegar pelo método texto-prova, lá em 2 Samuel 24, quem foi que fez Davi fazer o censo? Segundo o texto foi Deus. Foi o Senhor, Deus de Israel. Se você observa lá em 1 Crônicas 21, quem foi que levou Davi a fazer o censo? Satanás. Conclusão lógica, Satanás é Deus, então ou você vira satanista, ou então você vira gnóstico, né? Joga o Antigo Testamento fora. E então, assim, veja. Que Deus é o vingador da Caverna do Dragão. O Vingador e o Mestre dos Magos são a mesma pessoa aí, né? Referência. Pois é, cara. Então, assim, se você pegar texto prova, você chega em heresias pesadas como essa, né? Então, você vira satanista, você vira gnóstico. Então, veja como que o negócio é pesado, né? Momento heresia! Para explicar esses textos, a gente tem que recorrer ao contexto, né? Do escritor, o contexto histórico e várias coisas. Não é só... E eu acho que é uma história, né? Tipo, que exemplifica muito isso, né? Um acontecimento que a Bíblia narra, é o momento de Jesus no deserto, né? Você vê 2 pessoas utilizando textos específicos e de maneira bem, bem diferente, né? Satanás falando para Jesus, contexto fora de contexto, para ele fazer coisas que não lhe cabia, né? Sempre fazendo ele duvidar de quem ele era, né? Tem toda a questão do que aquele momento representa, né? Na vida de Jesus no deserto. Mas Jesus respondendo com versos específicos, né? Tipo, ele usou o verso específico, mas o verso estava bem direcionado. E Satanás deu aquela manipulada para fazer todo o lance da tentação, né? Então, cuidado. Cuidado com essas heresias. Vamos lá, galera. Assim, só falando assim a diferença, um resumo bem básico do que é texto-prova e o que é método texto-prova para a galera que ainda não conseguiu compreender muito bem. Basicamente, texto-prova é quando você prova alguma coisa da Bíblia, por exemplo. Contexto, né? Por definição, é provar contexto. A gente prova com texto sem precisar de fato o texto estar falando realmente sobre aquilo. E a questão do método texto-prova, quando você já tem uma ideia na sua mente sobre o que é que aquilo fala e você busca na Bíblia aquilo para corroborar com a sua ideia, mesmo pegando vários textos isolados para comprovar aquilo que você disse. Lembrando que, por exemplo, a gente não faz uma doutrina baseado em um verso só, né? Não dá para defender algo assim que vai ser base para uma crença com um texto. É tipo tentar dizer que uma equação é válida quando ela funciona em um caso só, né? Você tem que ter opções de que funcionam, que demonstrem, né, aquilo. E, por exemplo, o que a gente está vivendo agora no momento de pandemia, né, coronavírus, Covid-19, de que a gente tem alguns casos que certo remédio funciona, vários outros que às vezes não funcionam, o teste da vacina, né, que estão fazendo vacina, tentando fazer uma vacina. E você não pode, funcionou com uma pessoa essa vacina, vamos botar para a humanidade inteira, porque não é assim, né? Você tem que ter mais testes, você tem que ter mais base para poder falar isso. E isso não foge, porque mesmo quando a gente fala sobre ciência na área de humanas, né, existem coisas que envolvem métodos, né? Coisas que fazem parte, fazem necessário. Mas tem uma coisa que eu acho interessante, quando a gente interpreta o texto bíblico, a gente deve constantemente duvidar daquilo que nós estamos carregando, né, através da nossa cultura, do nosso pressuposto, né? E a gente não pode... porque tem um professor meu que fala que se a gente duvidar sempre do texto bíblico, a gente consegue levar o texto para onde a gente quiser.
tirando ele do contexto, aplicando outros contextos culturais e tudo mais. Então, constantemente é uma luta contra duvidar daquilo que é o meu pensamento, daquilo que eu já acho. Quando a gente vai ler narrativas bíblicas, por exemplo, a gente tem uma luta contra... Eu já ouvi a história de Davi, eu já ouvi a história de Sansão. Quando eu vou ler a história de Davi e Sansão, eu nunca vou atento aos detalhes, né? Porque eu sempre acho que eu já sei. Isso, na hora de interpretar, diminui muito, né? E Porque, pode levar você ao erro, né? É. E, tipo... e a gente perde detalhes, cara. Porque, por exemplo, uma das coisas que a professora falou na aula, né? Lá no NASP, a professora Chris, foi tipo, Golias, quando levou a pedrada de Davi, ele caiu pra frente ou pra trás? Aí a maioria das pessoas caiu pra trás, né? Porque lembrou do desenho que assistiu que Golias caiu pra trás. É exatamente isso que eu ia falar. E aí a gente... Aí tem todo o comparativo, né? Desculpa aí, João, por estar te interrompendo. Mas você tem todo o comparativo de Golias caindo de rosto em terra, né? Com a história que capítulos anteriores, a próprio livro de Samuel contou, né? Da estátua no templo de Dagon, que caiu com o rosto em terra perante Deus, né? Então, tipo, a gente perde esse paralelo, essa nuance, que é tão bonita quando a gente não lê com atenção, não interpreta o texto devidamente, né? Sim, eu ia levar para a questão de filmes e novela. Por exemplo, a questão de Êxodo, né? É bem conhecido ter muitos filmes sobre os 10 Mandamentos. A questão da novela também, que foi um sucesso aí Ouvi na dizer que vão fazer televisão. um livro aí da novela. Não, vamos fazer um livro, né? Se eu fosse Deus, eu acabava copyright aí. Pois é, mas tipo assim, você assiste a novela, o filme ou série, né, no caso, acho que na Netflix tem série sobre a Bíblia, e acaba que quando você vai ler, você passa despercebido muita coisa por você já achar que sabe, só que muita coisa que tá ali também no filme, na novela, na série, não faz parte do que tá na Bíblia, né, e tipo, antes de eu começar realmente a ler a Bíblia de fato, eu já tinha assistido filmes sobre os 10 Mandamentos e a novela, né? E, tipo, conta em 3 capítulos de Êxodo o que a novela demorou bem 3 meses pra contar. Tipo, acrescentou muita coisa que, pra quem não conhece, acha que aquilo ali faz parte da Bíblia, mas não, de fato nem tá. Foi só uma criação pra ter um enredo, né? A gente tem nas narrativas bíblicas, né? Mas isso é pano para manga para outro programa, inclusive. Mas a gente tem nas narrativas bíblicas a tendência de, em alguns momentos, dar muito detalhe para você sentir falta de algum detalhe específico, né? Para dar marca para aquilo que não foi dito. Ou às vezes você não tem detalhe nenhum, mostrando só o que é realmente necessário ali e tudo, mas também para você, como leitor, né, interagir com a história, você imaginar o que é que está acontecendo e tudo mais. Mas a história, ela salta de um extremo a outro, tipo, você está lendo uma história super detalhada e aí em 2 versos passou 3, 4, 5, 10 anos, sei lá. Você tem muito disso. Sim, sim. E aí é que cabe. Trajano, eu acho que de nós aqui, você é o nosso rabi, nosso mestre. Mas quando a gente fala sobre interpretar um texto bíblico, qual seria o melhor caminho, então, né? Já que a gente falou muito sobre o que não pode, mas o que pode? Qual é o caminho para a gente seguir? Cara, assim, sabemos que a maneira mais adequada, mais correta de você compreender determinadas passagens é você se atentar. São 2 conceitos assim que para ti vai ficar mais fácil de compreender, para os meninos aí eu acredito que também, né? A gente esmiuçando um pouquinho mais a questão do contexto imediato, do contexto amplo, né? E assim, é interessante porque ontem, mais especificamente, né? Ontem eu estava estudando exatamente acerca disso, né? Quando você vai ler a Bíblia, é interessante o leitor começar a ler as narrativas bíblicas por blocos, né? A gente denomina isso como perícope. Por quê? Porque, lógico, tem outras metodologias que são bem mais práticas e são bem mais objetivas. Mas veja bem, vamos nos colocar num ponto de vista, né? No ponto de referência de um leitor leigo, né? Me permito utilizar essa linguagem recursiva.
alguém que é leigo. Uma pessoa um leitor comum, um leitor leigo, ele não vai se atentar a fazer toda aquela análise e até a questão das ferramentas para ele, né? Aquela análise relacionada com contexto histórico, cultural, socioeconômico, temático. Até mesmo a literário, gente, né, quando tá lendo correndo de manhã, sei lá, porque tem que sair, a gente não para nem para pensar nisso, né? É verdade. Exatamente. Entendendo? Contexto linguístico, né? Então, qual seria assim, o caminho, vamos dizer assim, não é que é o mais fácil, veja bem, não é que é o mais fácil. Nem tudo necessariamente é mais fácil é ruim, certo? Mas veja bem, aquilo que é mais objetivo, para que você não se perca, seria você trabalhar exatamente com esses dois parâmetros, né? O contexto imediato e amplo do bloco de texto que você está lendo, da perícope, né? Da perícope. Por exemplo, quando você lê aquela passagem, Lucas 19:10, né? Porque o Filho do Homem veio buscar, né? Veio buscar o que estava perdido, né? Então, interessante. Aqui, óbvio, né? Eu não vou, no momento um leitor leigo, né? Eu não vou atrás meu Deus, e agora? Como é que é isso daqui? A questão do contexto histórico, do contexto teológico da passagem, o contexto cultural dela. Ou seja, eu vou ter que trabalhar com aquilo que é de imediato. Então, o que é de imediato aqui, as expressões que podem me evocar a ideia central desse bloco de texto, nesse pequeno bloco, é o quê? Salvação. O que pode me trazer uma luz maior acerca desse tema? O tema central aqui é salvação, mas o que pode me especificar, me aprofundar nesse tema, né, de uma maneira mais objetiva, seria o quê? Qual é o contexto? Esse é o contexto imediato, mas qual seria o contexto amplo dessa perícope, desse bloco de texto? É a entrada de Jesus Cristo, aonde especificamente? Jerusalém, Jericó, né? Cristo está entrando como rei, né? Ele adentra como rei. E o que pode me fornecer uma luz maior ainda, né? Para me especificar essa ideia de salvação. O texto está querendo mostrar a que faceta da salvação. Uma salvação que vem única e exclusivamente para um grupo pequeno de pessoas, ou uma salvação que se estende de maneira universal, ou seja, para todos, né? Tanto judeus quanto gentios. O que é que me traz o que é que me dá a certeza de que a salvação aqui está sendo abordada de uma forma em que ela está sendo colocada como sendo uma salvação ofertada universalmente, ou seja, a todos, sem distinção. É o quê? A própria questão de Zaqueu, né? Também do que está acontecendo. Isso, tá entendendo? Tipo, quem era Zaqueu, se a gente puder especificar um pouquinho mais. Zaqueu, por incrível que pareça, Zaqueu não era judeu, Zaqueu era um gentil. E é interessante que quando você olha a árvore genealógica, né, de Cristo, né, aqui no livro de Lucas, quando você abre lá no comecinho dela, você pega ali um texto bem mais amplo, né, maior, você vê que Lucas, quando ele fala acerca da genealogia de Jesus Cristo, é interessante que ele não começa citando Cristo, né? Ele não começa citando Cristo a partir salvo engano, não é dos patriarcas, né, relacionados a Israel. Ele começa citando Cristo de Adão, né? A genealogia de Cristo em Adão. Então, tipo assim, a ideia que o livro todo de Lucas ele quer expor, ele quer mostrar, é que, de fato, esse Jesus que traz a salvação, ele vem trazer salvação a todos, judeus e gentios, crentes e, obviamente, os descrentes que vierem a se converter. Então, é interessante pegar essa ideia, né, do contexto imediato e contexto amplo. Apesar de você não especificar, esmiuçar, né, todos os detalhes linguísticos, traduzido do grego, não sei o que e tal, mas esses dois parâmetrozinhos, eles fornecem para você, é como se eles fossem uma bússola que lhe guiam para uma compreensão mais objetiva daquilo que o texto está lhe dando. Mesmo você não fazendo uso dos outros demais elementos que estão presentes numa análise mais clínica do texto, né? Uma análise mais exegética dele. Eu indicaria isso, certo? O contexto imediato e o contexto amplo, né? Do livro, da passagem e do livro como um todo. Sim, com certeza. É isso mesmo. E a gente tem áreas da própria teologia, né, que envolvem estudos de texto específico, de uma visão mais sistemática, né, de vendo os assuntos abordados por todo o texto bíblico, contexto histórico do desenvolvimento da teologia e tudo. Então, tem muito, né, formas de estudar a Bíblia não faltam. Mas sempre tendo esse cuidado, né, de saber o que é que ela o que é que ela fala. O próprio Paulo deixa bem claro em 2 Timóteo 3,16, né, a ideia de que toda a escritura é inspirada por Deus, né, e útil para diversas coisas. Então a gente sempre deve ter isso em mente, né, porque a gente pode tirar muito do texto bíblico. Ele não vai, obviamente, trazer todas as respostas para aquilo que a gente quer, que Deus quer relacionamento com ele, né, através da oração e tudo,
mas o texto bíblico vai trazer muita coisa e vai ser de extrema importância para a nossa vida, né? Examinais a Escritura, já dizia João 5,39. Examine as Escrituras. O texto prova aí, hein, garotinho? Quem tá desde o início chegou até aqui e entendeu a referência. Entendi agora. Usou adequadamente Mas o queria... Jean, viu? Usou adequadamente. O Jean usou o texto prova, não usou o método texto O prova. método São duas texto coisas prova, distintas, né? exatamente. Exatamente. Mas mesmo para esse texto, né, de dizer examine as Escrituras, existem outros textos que também falam. A gente não precisa recorrer a um texto que não era o objetivo principal, né? O próprio de Paulo aqui, ou diversos outros. Jesus, né, na oração sacerdotal dele, de João 17, né, Pai, santifica-os na palavra, né? A tua palavra é verdade. Então tem que ter uma busca pela verdade, e a verdade envolve as palavras do próprio Cristo. Então tem tudo isso, né? E aí, cara, quando eu falo, né, quando eu estou conversando com vocês, eu falo que a gente vai ter a eternidade toda para estudar a Bíblia. Vai ser verso por verso com o Espírito Santo, verso por verso com Jesus, verso por verso com os apóstolos que escreveram, com todos os autores. Cara, vai ser a eternidade inteira estudando esse livro, bicho. E vai ser muito bom. E vai ser maravilhoso, cara. Mas eu queria lançar um aqui pro Lucas, rapaz. O Lucas tá tranquilo. É isso, E aí, Lucas? Quais são os pontos principais, então, do que a gente falou hoje, Lucas? Lance aí. Opa, que a gente, se for esquecer de tudo, não esqueça o que o Lucas vai te falar agora. Olha aí, pressão. Caraca, aí agora. Lançou a brava pro Lucas, hein? Caraca, bicho. Vamos lá, né, chefe? Não pode. Vamos citar aqui o que não pode fazer, né? Porque é mais fácil lembrar do que não pode do que pode. Esse lado. Não pode o quê? Tirar texto de contexto, né? Claramente, não dá para fazer isso. Tem que analisar bem direitinho para não confundir depois, né? Tem que ir analisando para não cair nas armadilhas, né? Armadilha, né? Nem aquela lá que eu Satanás. De Deus e Satanás, né? Satanás, ele conhece bem a Bíblia, né, cara? Ele sempre usa bem a Bíblia. E ele é fã de bem não, método né? texto Ele prova. não... bem não. Ele é bem fã de método texto prova. Ele tira e lança. Pois é, e também lembrar também de que caso não dê tempo, caso você esteja num momento apressado ali lendo a Bíblia, né, e não dê para pesquisar o contexto, pesquisar... porque fazendo um parêntese aqui, o ideal seria o dia inteiro estudando a Bíblia, né? O ideal seria esse, né, de realmente buscar ali o contexto, o que é que estava acontecendo na época, saber também do pensamento do autor, né, a visão que ele tinha a respeito das coisas, analisar o verso em si, né, ali uma visão micro do texto e uma visão macro, né, o que é que fala aquele livro em geral. O Daniel citou muito bem a citação aí de Lucas, que fala a respeito da salvação, e ele conseguiu tirar aí tanto do verso que falava sobre salvação e também do contexto geral em que Lucas traz a salvação a todos, né? Lucas traz falando sobre a salvação de Cristo a todos, né? Tanto para judeu como para gentios. E assim, essa mensagem que o Trajano tinha dado uma olhada, a gente também vê em outro apoio, né? Em outras diversas falas de Cristo, diversas falas de outros escritores bíblicos, né? É algo realmente que não está restrito a uma frase só na Bíblia, né? A gente consegue achar. E a gente tem essa ideia de como é que eu leio a Bíblia, então. A gente tem várias formas, né? Tem gente que lê um capítulo por dia, tem gente que faz ano bíblico, né? Todo ano, pegando o contexto geral da Bíblia. E isso ajuda a lembrar quais são os outros textos que falam sobre o mesmo assunto, né? Porque todo ano você lê todo o texto bíblico e tudo. Tem gente que se detém mais detalhadamente, tipo, passa uma semana no mesmo capítulo, analisando verso por verso. Então, assim, formas são inúmeras, né? E eu acho que uma coisa que a gente ainda não falou, pelo menos não bateu muito nessa tecla, é a ideia de que a gente tem a possibilidade de estudar com o próprio autor, né? O Espírito Santo, que pode nos guiar para a gente entender o que ele quis dizer, né? Qual a aplicação que ele queria para aquele texto, tanto imediatamente naquele contexto, quanto para nós hoje, porque a Bíblia também tem essa função, né?
na nossa vida, mesmo tantos anos depois. Sim, sim, é interessante essa ideia, né, de que a Bíblia é o único livro que você pode ler com um autor. Isso é bem da hora. E graças a Deus por isso. Então, acho que falamos aí um bocado, né? Tem muito para falar, né? A gente vai fazer mais, ainda vai voltar nesse assunto com certeza diversas vezes, mas fica aí esse gostinho de quero mais, até pra gente, né? O Trajano já estava dizendo aqui, queria mais. A gente ainda vai fazer uma vigília, né não? A gente faz uma live, faz a vigília só sobre isso. Faz só favor, tô aqui. Lembrando agora das nossas redes sociais, né? A gente tá aí no Twitter, Instagram, com @conversapapiros, e no YouTube a gente não tem ainda definido, mas vai postar aí no Twitter, no Instagram, quando tiver no YouTube. E é isso aí. Sigam a YouTube, gente. Spotify, Deezer. A gente vai estar em todo lugar, não tem como fugir. Esperamos que dê tudo certo. E que se vocês tiverem temas a sugerir pra gente falar, ou dúvidas, perguntas, sugestões, críticas, mandem lá pro nosso e-mail, conversapapiros@gmail.com, e a gente se encontra no próximo episódio. É nóis! É isso aí. Valeu!